que desde a hora que eu entrei aqui, que eu vi aquele logo ali, a saída Lelê, passa um filme assim pela minha cabeça, que eu estou muito emocionada mesmo. E eu fiquei muito feliz por esse convite e saber que a minha história, junto com a minha filha e minha família, sirva também para outras mulheres como inspiração, empreendedoras que estão começando, né? Que não desistam, não primeiro não. Às vezes a gente só foi no lugar errado, mas estando no lugar certo, tudo pode acontecer. Há mais ou menos... O nosso açaí, na verdade, tem já 5 anos, o açaí da Lelê, onde começou eu na entrega, mas a minha filha, ela tinha apenas 16 anos quando ela começou comigo, através de eu ter saído de uma empresa de 15 anos de trabalho CLT, e eu tive muita assim, força, tanto pela minha filha, pelo meu esposo, de eu estar abrindo algum negócio próprio para a gente, para mim poder estar trabalhando, né? E onde ela teve ideia da gente estar montando um açaí, a gente começamos na área da minha mãe, ela ficava na produção, eu na entrega, não só na produção, viu, gente? Ela que fazia cardápio, pegava os pedidos, e eu ficava na rua para fazer as entregas. Após 2 anos, através de um curso do Sebrae, eu fui aconselhada, né, a regularizar a minha empresa, abrir uma conta CNPJ, procurar um escritório de contabilidade, para poder regularizar a nossa situação e, com isso, a minha empresa poder crescer. Porque, até então, eu ficava num ciclo... Eu tinha movimento, mas, ao mesmo tempo, eu ficava só para pagar boletos, porque eu não tinha meus próprios equipamentos. Eu comprava de uma distribuidora, né, o açaí, e ele me fornecia o freezer. Só que toda semana, no caso, eu tinha que pegar aquela quantidade X, ou ele pegava meu freezer de volta. Então, eu ficava muito presa só naquele distribuidor, eu não tinha como pesquisar, ver preços, né? E, quando eu fui até uma agência de banco, orientada pelo pessoal do Sebrae, fica aquela pastinha, né, com as documentação, que eles falaram para mim que ia ser necessário. Já tinham feito as minhas consultas no Serasa, no Sebrae. Falou: "Ó, Joana, tá belezinha seu nome, você pode ir lá pedir a conta CNPJ, você está com score, olha, de 980. Não tem como você não conseguir um crédito para realizar esse sonho de comprar um freezer." Porém, eu fui numa agência, que é o que eles me indicaram, assim, por ser mais tradicional para eles, né? Eu fui na Caixa Econômica Federal. E, ao chegar, já é um constrangimento, né? É fila para entrar na agência, para passar naquela porta lá, meu Deus, só falta ficar pelada lá e o trem não para de apitar. Fui encaminhada para aquela pessoa que ia fazer a abertura da conta CNPJ, dei a minha pasta, gente, aquela coisa de esperança, como se eu estivesse entregando para ela ali tudo que eu estava assim, em mente, em sonhos, em plano. Ela avaliou minha documentação, não sei se foi por ela, pelo banco até mesmo, né? Mas ela falou para mim que só voltaria a conversar comigo após 1 ano. Aquilo, eu olhei para ela: como assim 1 ano? Fiquei sem entender, né? Porque não tenho restrição, tenho um score bom. Ela não quis nem saber sobre como era o funcionamento da minha empresa, se eu já estava trabalhando há quanto tempo. Na verdade, eu só não tinha uma conta física, assim, numa agência, né? Eu trabalhava com o Mercado Pago, que era uma conta virtual, e, por indicação do escritório de contabilidade, eles me explicaram o quanto era importante eu ter uma conta física no banco presencial. Eu saí de lá assim, tentando entender o que foi que aconteceu, qual foi o critério que ela me avaliou para dizer para mim que só após 1 ano ela poderia voltar a conversar comigo em questão de crédito, cartão de crédito. Ela falou que eu receberia, após 30 dias, um cartão de débito para movimentar a minha conta. Ao chegar em casa, parece que eu tinha levado um balde de água fria. Meus sonhos, tipo assim, eu falei, não era para ser. Cheguei na minha casa, conversei com a minha filha,
Falei que a gente não ia poder dar aquele passo que a gente tanto estava querendo, porque não tinha conseguido aquela abertura de conta. Abria conta, mas não era o que eu esperava. E, ao conversar com uma amiga minha, uma vizinha, após mais ou menos uma semana, mais ou menos, comentei com ela sobre o ocorrido, porque eu estava muito triste, né, por não ter como chegar a comprar um freezer, eu não tinha cartão de crédito com limite suficiente, conta para comprar na loja, no carnê, subia demais o valor. Aí é onde ela falou para mim: Joana, por que você não foi na Sicredi, abriu aqui na nossa comunidade, na Prudenciana? E, com isso, eu fico na entrega, né? Já estava com a minha pastinha na minha bis, onde eu entrego. Eu entrei na Sicredi. Gente, eu falo, a primeira impressão que fica, né? Quando eu entrei, eu nem achei que era um banco. Olhei desconfiada, porque era muito lindo para ser um banco. Ao perguntar assim, para passar na portaria, falei que eu queria abrir uma conta CNPJ para o guarda que estava lá. Ele já foi super cordial, falando que era só eu pegar a senha. Passei de boa naquela porta, sem ninguém estar me olhando assim, tipo, vai roubar alguma coisa desse tipo. E perguntei, né? Ele me indicou, está pegando a senha. Na verdade, foi a Regiane, uma funcionária lá, também. Eu não consigo nem esquecer, porque quando você é bem acolhido, bem tratado, gente, não tem como esquecer. O sorriso. Ela falou para mim aguardar, pegar a senha, e, com isso, ela perguntou: você não quer um cafezinho, uma água? Eu falei: não, estou no lugar errado. Não é possível, estou num banco mesmo. E fiquei olhando assim, água, café, para mim. Estão me enxergando, estão me vendo. Como assim? Aquele simples, você quer um café, quer uma água, vocês não têm noção como me fez me sentir assim, importante, valorizada. Eu vi que ela estava realmente me olhando. Obrigada. E aí, quando eu fui até a mesa, né, da gerente, que foi encaminhada para ver a abertura da minha conta, no caso, era a Bianca. Estou muito feliz dela estar hoje aqui comigo até. Eu não porém, moramos em Assis, quase praticamente na mesma vila, mas eu não a conhecia. E, quando eu cheguei até a mesa dela, com a minha pastinha, e falei para ela sobre a minha história, na qual eu tinha passado, né? E falei que eu queria abrir a conta CNPJ, porque eu tinha um açaí e tinha planos, né? E daí foi quando ela falou para mim, né? Qual era meu sonho, qual que era meus projetos para o meu açaí, o que eu estava precisando. E eu falei: é um freezer. Eu preciso comprar um freezer, porque eu tenho alugado e eu fico muito presa naquilo, né? Eu não posso ver outros valores, eu tenho que comprar só aquele valor que é estimulado. E eu vejo que eu estou vendo bem, mas não está indo. E foi quando começou essa grande parceria, gente, que eu falo a Sicredi. Onde eu vou, eu falo. Quando os outros falam para mim que banco é tudo igual, eu posso falar a sua própria vida que não, banco não é tudo igual. Através do atendimento da Bianca, ela me trouxe assim, esperança, ela me fez me sentir que era possível. Eu só queria uma oportunidade, que alguém acreditasse assim, em mim, que eu tinha capacidade de pagar, que eu era trabalhadeira, honesta. Eu só precisava de um crédito para aquilo alavancar. E, através dela, foi a realização do sonho. Parece que a porta foi se abrindo. Quando a gente fala que dinheiro atrai dinheiro, é no sentido assim, que eu acho que qualquer empreendedora que está aqui, que vai começar, a gente sabe o quanto é importante a gente ter, assim, sabe, não só o apoio da nossa família, mas ter uma linha de crédito, ter um banco onde você pode contar. E, realmente, gente, a Sicredi não é só um banco, é ter com quem contar. Hoje...